Então, para a gente falar um pouquinho sobre Cleveland hoje, é importante a gente entender o passado e a história de Cleveland. Cleveland foi fundada no finalzinho do século XVIII. No século XIX, ela foi crescendo muito porque ela tem uma posição privilegiada aqui na região dos Grandes Lagos americanos. Ela servia como um importante ponto na rota de comércio que escoava principalmente a produção de minério do Centro-Oeste para a conexão com o Oceano Atlântico e também com o comércio com o Canadá. Mas o ponto de virada realmente de crescimento exponencial foi quando, em 1870, John D. Rockefeller funda aqui em Cleveland a Standard Oil, que foi uma das maiores empresas da história da humanidade ligada ao petróleo e deixou, né, o John D. Rockefeller como um dos homens mais ricos da história também. Então, com base nesse grande movimento de formação de indústrias que empregavam muito, que produziam muito, Cleveland se tornou uma potência nos Estados Unidos, chegando a ser uma das 6 principais cidades americanas. E esse cenário de crescimento, de pujança, de muito dinheiro, foi a grande responsável por, em Cleveland, você ter a construção de diversas obras de arte, diversos museus, grandes estruturas, porque aqui era uma terra extremamente próspera. E essa prosperidade ela durou até a década de 20, 1920, todo mundo ganhando muito dinheiro, até que veio 1929 com a Grande Depressão, em que os Estados Unidos inteiro quebrou. E Cleveland, por ser essa cidade principalmente dependente de grandes indústrias que contratavam e produziam muito, ela sentiu mais do que outras cidades essa queda. Então, esse cenário de decadência da cidade de Cleveland, ela perdurou aí por um bom tempo, até que em 1950 teve um pequeno boom, uma pequena recuperação, mas que logo também se esvaiu. Nessa década de 1950, a população de Cleveland chegou a perto de 1 milhão de pessoas. Mas ao longo do tempo a cidade continuou piorando, não tinha mais emprego, grandes áreas eram abandonadas, casas abandonadas, o centro da cidade abandonado. E isso fez com que as pessoas parassem de morar aqui. E uma grande fuga da cidade realmente ocorreu. Grande parte para os subúrbios da cidade de Cleveland, mas também para outras cidades e outros estados. Foi só em 1980 que a cidade de Cleveland começou a reagir novamente, voltando a ficar adimplente em relação ao governo federal e conseguindo captar mais investimentos para voltar a ser uma cidade importante para os Estados Unidos. Nesse vácuo de poder deixado aí pelas grandes indústrias que tinham abandonado a cidade, aí que surge, né, e aparece como uma potência os serviços e os sistemas de saúde aqui, que são principalmente 3. O Cleveland Clinic Foundation, que é a clínica de Cleveland, a mais famosa internacionalmente. O University Hospitals, que é a UH, que é onde eu estou. E o Metro Health, que fica um pouquinho mais fora da cidade de Cleveland. E elas começaram a ter então um papel fundamental, porque são grandes empresas que vão contratando cada vez mais pessoas e contratando pessoas qualificadas, trazendo pessoas qualificadas para morar na cidade. Além disso, são empresas, aqui o sistema de saúde gera muito dinheiro, então a cidade ganha muito dinheiro com os investimentos trazidos, tanto pelo Estado, quanto pela Federação, quanto investimentos internacionais para esse sistema da cidade de Cleveland. Para se ter uma noção da importância dessas instituições no desenvolvimento e no desenho da cidade como um todo, a gente tem, por exemplo, a Millionaires Row, que era onde John D. Rockefeller morava. Uma das principais ruas da cidade, era entre Downtown, né, o centro da cidade, até University Circle, que é onde fica a Case Western Research University, uma das principais universidades daqui, e University Hospitals. Então, essa rua foi entrando em decadência na medida que a cidade também entrava em decadência. Só que com o surgimento dessas grandes incorporações de saúde, ela foi revitalizada, hoje chama Euclid Avenue. E foi criado, por exemplo, uma via expressa de ônibus, como se fosse um BRT, que conecta o Downtown com o University Circle, porque bem no meio fica também a Cleveland Clinic. Então elas patrocinaram esse projeto e hoje essa rua é uma das principais ruas da cidade novamente. E não só tem todos os quarteirões dos prédios relacionados à Cleveland Clinic, à University Hospitals, a gente tem todo um ecossistema de saúde, de empresas, health techs ligadas à saúde que se instalaram nessa rua também. Então ela está sendo recuperada totalmente e hoje é a principal rua da cidade.
Então, hoje não se considera mais Cleveland uma cidade morta, uma cidade decadente, ela está em pleno crescimento. Crescimento principalmente do ponto de vista econômico, porque ainda populacional, a população ainda não está recuperada, vamos dizer assim. Ela teve no seu ápice aí quase 1 milhão de habitantes e hoje ainda tem 390 mil. Então, populacionalmente, a gente tem uma cidade que é muito aquém do que ela já foi, mas economicamente ela está voltando a recuperar sua importância. Então, eu queria falar com vocês justamente isso nesse primeiro vídeo, que era explicar um pouquinho da história de Cleveland, como é que ela chegou até aqui, introduzir essas 3 grandes instituições, e se vocês quiserem eu posso trazer um pouquinho mais sobre principalmente Cleveland Clinic e University Hospitals para explicar para vocês um pouquinho mais de detalhes e as diferenças entre elas.